A Bíblia nos manda ter medo de Deus? O que significa temer ao Senhor? É tremer de medo quando a gente está diante dele? Como isso se relaciona com a imagem de um Deus amoroso? Esse é o assunto de hoje aqui no Resenha. Chegamos na parte do discurso de Moisés em que ele deixa de lembrar as histórias das vitórias de Israel do passado e passa a expor os deveres de Israel no presente. Não é apenas cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida, não. Existem deveres a serem cumpridos para com Deus e para com os outros. Podemos dividir esse capítulo em 3 partes: ordens, compromisso e resultado. Vamos começar com as ordens. No início do capítulo 10 de Deuteronômio, Deus, através de Moisés, ordena 5 coisas ao povo. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Vamos analisar cada uma dessas 3 ordens. Primeiro, ele exige que o seu povo o tema. O verbo empregado é yarê, que significa a reverência que ocorre quando está na presença de um poder transcendental. Não é um medo paralisante, mas um respeito que motiva a adorar e obedecer. A palavra temor no Antigo Testamento equivale à palavra fé no Novo Testamento, expressando uma submissão que reconhece a própria incapacidade e depende totalmente de Deus. Esse temor, essa admiração e respeito que provém de perceber o quão grande, o quão maravilhoso e poderoso é o nosso Deus, dá o pano de fundo para as ordens subsequentes. Segunda palavra é ação. O temor adequado leva à ação, a uma caminhada, a um estilo de vida que age. Não adianta só ter reverência, respeito e admiração por Deus. Isso precisa se converter em ação. Se você segue a Deus, mas não torna isso uma ação, é bem provável que você não esteja seguindo Ele de verdade. Terceira ordem é amor. Essa caminhada de atitude produz amor no coração do crente. Como esse verso ele está no contexto da aliança, esse amor é expresso em uma escolha, uma eleição. Deus escolheu nos amar e por isso Ele deseja que nós o amemos também. O verso 15 mostra dizendo que o amor é escolha, tanto de Deus quanto nossa. Amor também é sinônimo de fidelidade à aliança, ou seja, de serviço e obediência. Daí temos a 4ª ordem, que é serviço. A Bíblia diz: sirvas ao Senhor teu Deus. Esse serviço precisa ser expresso tanto para com Deus quanto para com os outros. E isso nos leva até o último ponto, que é a obediência. Quem serve e obedece os mandamentos do Senhor. Quando tememos a Deus, andamos com Ele, o amamos e o servimos de todo o nosso coração. E então, nós guardamos os seus mandamentos. O amor vem antes da obediência. Na verdade, não podemos nem sequer obedecer por conta própria. A obediência sempre será resultado de um coração transformado e não um meio para se obter a salvação. Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que podem fazer para cumprir os requerimentos de Deus. Não perguntam qual é o padrão mais baixo, mas o seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do seu Redentor. Com sincero desejo, renunciam a tudo e manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Dizer que pertence a Cristo sem ter esse amor profundo é falar de maneira vazia, formal e extremamente penosa. Não adianta apenas falar que ama, é preciso expressar esse amor em obediência. Vale lembrar que os mandamentos não existem para encher o ego de Deus, mas para proteger a nossa própria liberdade. Muito forte essa frase. A gente tem que estar com Deus, senão a gente vai ter problemas muito grandes. Fique em mim, peixe, senão você vai se lascar. Esses são 5 elementos que Deus ordena nessa passagem: temor, ação, amor, serviço e obediência. E aí chegamos na segunda parte desse texto, que é quando Moisés fala de compromisso. Ele convida o povo a circuncidar o coração. Quando a Bíblia usa a palavra circuncidar, essa expressão, ela evoca a aliança de Deus feita com o povo de Israel. Circuncisão é o ato de cortar o prepúcio do homem. Ela foi um sinal, um símbolo da aliança dada por Deus a Abraão e ao povo de Israel. Circuncidar o coração significa fazer uma aliança não apenas externa, mas sobretudo interna. A circuncisão precisa ocorrer lá no coração. Nosso coração é naturalmente duro e teimoso. É um coração de pedra que precisa ser circuncidado para ter condições de seguir ao Senhor. Deus quis que a circuncisão externa, que é física, representasse de forma visual o que estava acontecendo no coração, no interior. A circuncisão ilustra também a dolorosa renúncia dos desejos carnais. Esse processo é descrito como crucificar a carne com seus afetos e com suas concupiscências. Eu sou de carne e osso, gente. As pessoas tendem a esquecer isso.
E aí você se pergunta, BJ, como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer esse compromisso lá dentro, circuncidando o meu coração? Isso acontece quando conhecemos a Deus e nos relacionamos com Ele. A gente precisa santificar o nosso coração. Não é apenas sobre obras exteriores e ritos vazios, não, é sobre uma vida que faz. A circuncisão dos israelitas é equivalente ao nosso batismo. Não adianta só se batizar no corpo, é preciso batizar o coração. Isso não é apenas reforma, mas é uma regeneração, um novo nascimento, uma nova criação, um novo coração. Você precisa hoje ter o seu coração circuncidado? Você que está me assistindo, você quer hoje refazer a sua aliança com Deus? Escreva eu quero aqui nos comentários que eu vou orar por você. Essa obediência precisa resultar em amor, não apenas por Deus, mas pelos outros. O amor a Deus não pode ser divorciado do amor pelos outros, especialmente pelos desfavorecidos. Deus não ama apenas Israel, mas ama todas as pessoas. Por isso, Ele pede que amemos os outros também. Fomos adotados pela família de Deus e por isso temos o privilégio de compartilhar essa alegria com os outros e convidá-los a fazer parte dessa mesma família. Quando entendemos que Deus nos resgatou da escravidão e que também éramos estranhos e estrangeiros, nós somos inspirados a estender a mão para os outros estrangeiros e estranhos. Deus ama todos igualmente. Ele não tem favoritos. Ele deseja que cada pessoa compartilhe a eternidade ao seu lado. E isso inclui especialmente as pessoas que temos a tendência de desprezar, como os pobres, aqueles que não possuem família ou não possuem herança. A Bíblia fala muito também sobre o cuidado com aqueles que foram obrigados a fugir da sua terra natal. Esse texto está em paralelo com Miqueias 6,8, que para mim é um dos textos mais lindos do Antigo Testamento, que diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes em humildade com teu Deus. Resumindo o nosso estudo do capítulo 10 de Deuteronômio, primeiro, tema a Deus. Segundo, ame a Deus. E terceiro, obedeça a Deus. Quarto, refaça a sua aliança com Deus. E quinto, cuide dos outros filhos de Deus. Deus quer que você seja submisso, comprometido e serviçal. Expressando essas características na sua vida, você vai honrar ao Deus a quem você serve e vai proteger a si e aos outros de cair nas armadilhas que fizeram os israelitas sofrer e que fazem muitos sofrer hoje também. Estamos juntos pelo poder de Deus para nos tornarmos pessoas muito melhores. E aí? Aceita o convite de ser uma bênção para você mesmo e para as outras pessoas que estão à sua volta? Como isso é? O verso 15 mostra isso. Não há externa, a circuncisão física representa. Deus quis que a circuncisão. Esse processo é descrito como uma crucifixão. Esse processo é descrito como crucificação.